Você aí sabia que as palavras que saem da sua boca têm um enorme poder de persuasão? E mais do que isso, você utiliza essas palavras ao seu favor? Olha só, todos nós, sejamos vendedores ou não, estamos acostumados a ouvir o tempo todo sobre a importância da escuta ativa. O quanto é importante você escutar a pessoa do outro lado, fazer perguntas para lapidar a informação e, com mais clareza dessa informação, nortear, guiar essa pessoa, juntos chegarem a um ponto objetivo em comum. Você com certeza já ouviu sobre isso. Agora, você tem uma escuta apurada, você escuta claramente as palavras que saem da sua boca? Você tem uma percepção clara dos impactos que essas palavras têm numa negociação, numa conversa com uma outra pessoa, seja da sua família ou em qualquer situação? Por quê? As palavras que saem da sua boca podem influenciar muito positivamente qualquer situação na sua vida, ou influenciar negativamente. E o pior é quando isso acontece e você nem está sabendo. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você é clássica. É crédito ou débito? Por que eu estou te fazendo essa pergunta no nosso primeiro exemplo aqui? É muito comum você ir numa loja de conveniência, você ir numa farmácia, num supermercado, algum lugar, que na hora do pagamento, o caixa ou o vendedor pergunta para você o seguinte: é crédito ou débito? E aí, o que você acha dessa pergunta? O que você responderia? Bom, vamos fazer uma análise breve aqui. Todos nós estamos acostumados com histórias de início, meio e fim. Nós prestamos atenção nas primeiras palavras. A gente aqui, nós mesmos já falamos nesse canal de quando você fala alô, as primeiras palavras que saem da sua boca são importantíssimas para a percepção da pessoa que está do outro lado em relação a você, seu produto, sua empresa. O ser humano fixa as primeiras palavras de alguém que ele está conhecendo no primeiro momento. As primeiras palavras que entram na mente dele sem induzirem uma ação têm maior impacto. Então, se alguém pergunta é crédito ou débito, a primeira informação que você absorve é crédito. E se não faz diferença para você pagar no crédito ou no débito, o que você fala? É crédito. Pode ser crédito. E a minha pergunta é, para o estabelecimento, é melhor faturar no crédito ou no débito? No débito é super comum você ver taxas de 2,5%, 2%, até 1,5% dependendo da negociação do faturamento. Agora e no crédito? Chega a 4% de taxa, 5%, supera 5% de taxa. Imagine quantos estabelecimentos, quantos microempreendedores estão deixando de faturar mais ou estão pagando mais em taxas por simplesmente fazer perguntas com a palavra errada. É no crédito ou no débito? Pior, já vi muita gente perguntando se é no crédito. É no crédito? É no crédito. Então, para resumir, a melhor pergunta a se fazer é se é no débito. É no débito. Melhor ainda, essa é uma situação que o vendedor pode influenciar positivamente. É no débito, né? E aí, se para o cliente for indiferente, ele vai falar, pode ser. E aí menos taxa se paga, mais rápido se recebe o dinheiro, porque vocês sabem também que no crédito, o estabelecimento só recebe o dinheiro no caixa, é pior para o fluxo de caixa dele, né? Porque ele recebe depois de 15, 30 dias, muito pior. E tá aí, esse é o primeiro exemplo muito clássico de como utilizar as palavras de maneira errada. Ok. Agora eu vou te levar para um outro contexto para abrir ainda mais a nossa mente. Imagine que o seu cérebro ele já é pré-programado e ele possui uma espécie de alerta específico para quando você está numa iminência, num risco à sua sobrevivência, quando você está num risco próximo a sentir dor, num risco de se distanciar socialmente de uma pessoa a quem você tem afeto, a quem você ama. Então, toda vez que você se encontra numa situação que o seu cérebro entende que aquilo é um risco à sua sobrevivência e que potencialmente você, por exemplo, sentirá dor com aquilo, ele começa a criar estímulos, situações para te fazer ter atitudes que evite aquele sentimento. Logo, num exemplo aqui, se você é um vendedor de produto SaaS, se você vende software, por exemplo, e na hora de apresentar a proposta você diz o preço, e mesmo com o preço você acrescenta que essa pessoa vai ter que assinar um contrato de 12 meses, que ela estará atrelada a você a um contrato de 12 meses, que ela terá uma fidelidade de 12 meses, você gerou um peso enorme. Por quê? Essa pessoa pode potencialmente, dependendo do histórico dela, começar a pensar na hora motivos pelos quais ela não deveria ficar com você, presa a você durante 12 meses. E aí cada informação, ela vai olhar 12 meses para frente, e cada informação que vier, ela vai transformar isso no motivo pelo qual ela não deveria fechar. Naturalmente, ela criará objeções, às vezes vazia, quando, por exemplo, a pessoa diz para você, depois de tudo, tá, legal, eu só vou ter que pensar um pouquinho mais, me liga na semana que vem, vou ter que pensar um pouco mais, preciso de mais tempo para pensar, né? E aí você tenta entender o que ela precisa pensar, e nem ela sabe te dizer, mas é o cérebro dela dizendo, corre agora, você tá no risco, corre.
Ou essa pessoa diz, olha, esse não é o momento, depois a gente conversa sobre isso. O que está acontecendo? É o cérebro dizendo para ela, olha, não tome essa ação agora porque ela pode trazer dor, ela pode trazer algum tipo de risco. Simplesmente porque você disse aquilo. Quando você poderia dizer, na verdade, olha, tá aqui o meu preço e isso garante a você o direito de uso do meu software, a licença do meu software durante os próximos 12 meses. Olha só, bem mais legal, né? E olha só, se o seu software tiver, por exemplo, algum caso de multa em caso de cancelamento dentro de 12 meses, você pode e deve explicar isso depois, na hora de apresentar o contrato para assinatura, sem problemas. Mas essas simples palavras que nós mencionamos anteriormente têm um impacto muito mais positivo, não assusta e você avança de maneira mais saudável na negociação para o fechamento. Legal, né? Ah, eu ainda tenho um exemplo super legal, mas antes de te falar sobre ele, eu preciso fazer isso. Se você está gostando desse vídeo, se você quer aprender a se comunicar ainda melhor, vender melhor, ser realmente um profissional de vendas, simplesmente aprendendo a observar o mundo à sua volta, as coisas que acontecem no seu cotidiano, se inscreve nesse canal. Se inscreve, é muito importante. Esse canal ele ainda está no início da vida dele, ele está nos seus early days ali. Eu estou começando, vocês vão ver ali que tem pouquíssimos inscritos. Então a sua inscrição é muito importante para que eu consiga trazer conteúdos ainda mais ricos e principalmente impactar cada vez mais a vida de mais pessoas e levar vendas nesse Brasilzão para um next step, para um next level. E importante também, clica no botão de curtir, porque se você clica no botão de curtir, a gente quebra aí o algoritmo do YouTube e o alcance desse vídeo fica muito maior. Ajuda muito também aqui o canal, viu? Bom, legal, dando continuidade aqui então, estou considerando que você já é um inscrito, acabou de se inscrever no canal. Esse exemplo é super legal e eu utilizei ele já em algumas palestras minhas, em alguns treinamentos também. Talvez você já tenha ouvido isso sair da minha boca alguma vez, que é quando uma pessoa traz uma objeção para você. Aquela pessoa ao trazer uma objeção, existe um motivo por trás daquela objeção. Óbvio, ela tem toda uma bagagem, uma experiência na vida dela, talvez aquilo seja uma crença limitante. Sem problemas, é normal pra gente de vendas, ok. A questão é, o que sai da sua boca num momento como esse? É muito comum ter vendedores que dizem, eu sei exatamente o que dizer. Olha, eu fiz essas perguntas, eu contornei essa objeção falando isso. Mas quando você vai ouvir a ligação, quando você vai ouvir esse vendedor falando, performando, você ouve o seguinte, o potencial cliente lá trouxe uma objeção, olha, eu não acredito que o seu produto funcione por causa disso, disso, disso. E aí o que o vendedor fala, olha fulano, eu até entendo, mas você notou algum problema aqui? A pessoa trouxe uma objeção, não acredita no seu produto por determinado motivo e o vendedor fala para gerar empatia. Olha, fulano, eu até entendo, mas tem uma palavrinha errada aqui. Que palavra é essa? Você consegue identificar? Bom, eu vou te contar. A primeira delas é o até. Quando uma pessoa diz para você, depois que você diz algo que você sente, no qual você acredita, ela diz para você, eu até entendo. Ela entende de verdade? Claro que não. A primeira coisa que passa na cabeça desse potencial cliente ele não entende. E aí quando o vendedor fala mas, eu até entendo, mas o que passa na cabeça desse potencial cliente? Agora ele vai me trazer o ponto de vista dele. Ok. E aí como esse potencial cliente se condiciona? Enquanto o vendedor está falando, por mais que faça total sentido, o potencial cliente, enquanto o vendedor estiver falando, ele só vai conseguir pensar em como ele vai defender o ponto de vista dele no seu próximo momento de fala. Então o vendedor está falando, está entrando aqui, saindo por aqui, o cliente está fazendo assim e já ansioso para falar e defender o ponto de vista dele. Não é isso que acontece? E imagine que tudo isso aconteceu porque o vendedor disse duas palavrinhas, que muitas vezes eles estão falando e não percebem o impacto que elas têm. Quando ele poderia simplesmente dizer, eu entendo. E vou fazer mais. Vamos conversar aqui e encontrar uma forma de resolver isso hoje. E aí ele começa a fazer as perguntas dele. Não precisava dizer, eu até entendo, mas... Faz sentido, né? Bom, galera, é isso aí que eu tinha para falar hoje. Fiquei com medo de fazer um vídeo longo aqui. Eu tenho muitos outros exemplos e mais informações para passar para vocês. Portanto, novamente, se inscrevam, porque nós vamos fazer continuação desse vídeo. Vou ensinar outras técnicas diferentes que vocês com certeza vão gostar. Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu espero de coração ver vocês na próxima. Até logo.